Olá, uma ótima noite para você de casa, tudo bem? Bem-vindos ao Aparecida Debate, eu sou Eduardo Miranda e hoje vamos conversar sobre um tema que, infelizmente, está cada vez mais presente no nosso dia a dia, a violência contra os idosos. E os números são alarmantes. Mais de 179 mil denúncias de violência contra pessoas idosas foram registradas em 2024 pelo Disque 100. Para vocês terem uma ideia, isso representa um crescimento de quase 30% em relação ao ano anterior. E o mais chocante, 7 em cada 10 vítimas são mulheres. E a maioria dos casos acontece dentro de casa, praticado por familiares. Hoje vamos entender por que isso acontece, quais os tipos de violência mais comuns, como identificar os sinais e principalmente como denunciar e buscar ajuda. Conosco nesse papo aqui em nossos estúdios, a psicóloga Franceline Prolungati. Eu agradeço pela presença aqui. Boa noite, seja bem-vinda, tudo bem? Boa noite, eu que agradeço de estar aqui hoje participando deste programa para falar de um tema tão importante e pouco discutido. Exatamente, tão atual no nosso dia a dia, né? Nosso dia a dia. E por videochamada, o Alexandre da Silva, secretário nacional dos Direitos da Pessoa Idosa, a quem também agradeço pela presença, ter aceitado aí o nosso convite. Boa noite, Alexandre, bem-vindo. Boa noite, Eduardo. Boa noite, Fran. Boa noite a todas os telespectadores. Possamos ter uma conversa que vá trazer aí bastante informação e principalmente ajudar na redução de um problema tão sério que afeta as pessoas idosas e por vezes também as suas famílias. Esse é o nosso objetivo principal com o programa de hoje. Bem, vamos começar entendendo a dimensão desse problema aqui no Brasil. Pergunto para você primeiro, Alexandre, você coordena essa área do Ministério dos Direitos Humanos e da Cidadania. Como secretário nacional, que cenário você tem observado nos últimos anos aqui no Brasil? Eduardo e Fran e todo mundo que está nos assistindo ou ouvindo, para falar dos números, a gente tem que ter algumas perspectivas que a gente, com a secretaria, trouxe para cá. Bom, o dado mais preocupante é o aumento mesmo da violência. Então, isso preocupa muito a todos nós. Agora, em relação às denúncias, o que a nossa secretaria fez foi ajudar a ampliar a captação dessas denúncias. Então, nós melhoramos o serviço da ouvidoria, né, uma área do nosso ministério. Então, hoje, ela tem uma ação para atender melhor. Então, qualquer pessoa idosa ou alguém que denuncie uma violência contra a pessoa idosa, ela sempre vai encontrar um canal disponível no nosso Disque 100. Então, isso é um outro motivo que faz que esse número também aumente. E um outro ponto que era necessário fazer era mostrar para as pessoas idosas o que era a violência, ou quais são as violências que elas podem passar. Eu sempre gosto de citar 2 exemplos aqui. Quando uma pessoa, antes mesmo de começar a nossa entrevista, né, você trouxe como a Franceline gostaria de ser chamada, que é Fran. Agora, se ela não tivesse dado essa autorização, jamais eu poderia chamá-la de Fran, e muito menos você, qualquer outra pessoa que não tivesse a sua autorização. Então, isso é um tipo de violência. A outra violência é quando alguém, mesmo agindo de boa fé, manuseia o dinheiro da pessoa idosa sem ela ter autorizado. Então, desde 2023, nós trouxemos algumas campanhas para desnaturalizar algumas violências que eram normalmente aceitas pelas pessoas idosas. Então, essas 2 melhorias trouxe também um cenário de aumento da denúncia. Agora, mais do que o aumento da denúncia, é como a gente está resolvendo esses problemas. Tá? Então, só para trazer um pouquinho, e aí a Secretaria vem com uma série de ações que eu posso falar ao longo dessa conversa de hoje. Com certeza a gente vai pontuar todas essas ações que são muito importantes para proteger a pessoa idosa. Isso significa que às vezes o idoso ele é vítima de uma violência e nem sabe que está sendo vítima de violência, né? Infelizmente isso acontece muito, né, Fran? Muito, principalmente a violência psicológica, que ela muitas das vezes passa despercebida pelo idoso. Ele não percebe que ele está sofrendo a violência, né? Pode ser através de um gesto, uma ameaça, né? Uma palavra, a falta de paciência
com o idoso nos dias de hoje, né? E muitas vezes o idoso ele não percebe que ele está sofrendo a violência. Porque a gente precisa também buscar a causa de toda essa violência contra o idoso, né? Eu acho que a gente pode aprofundar bastante nessa discussão, respondendo a seguinte pergunta: como é que o idoso é visto hoje pela sociedade? Existe uma relação com a violência cometida contra ele? O jeito que a sociedade civil enxerga hoje o idoso? Você, o Alexandre? Bom, quer que eu falar primeiro? Depois eu falo? Fique à vontade, Alexandre. Tá. Bem, existe uma tentativa, infelizmente, de invisibilizar muitas vezes a pessoa idosa, tá? Eu entendo que hoje a gente vive uma situação bastante complicada, que é pessoas como nós aqui no Ministério e muitas outras, felizmente, a Pastoral é uma outra que atua muito com a gente também, que luta sempre pela autonomia e pelo direito ao protagonismo da pessoa idosa. Veja, a pessoa idosa é uma pessoa como é uma criança, como é um adolescente, como é uma pessoa adulta. A gente tem fases da vida, como a infância, a adolescência, a vida adulta e a velhice. Quer dizer, é uma fase muito natural da nossa vida e que bom que nós podemos chegar até a velhice. O problema é quando a gente não chega até a velhice, morre precocemente e morre muitas vezes por causas injustas e muitas vezes até por violência, que afeta grupos específicos da nossa sociedade mais do que outros. Então, o idadismo hoje que nós temos, que é muito semelhante a outras ações, a outras manifestações de discriminação no nosso país, como o machismo, como o racismo, como o capacitismo, vai determinando espaços e vai também determinando não lugares específicos. Então, o que nós fazemos aqui na Secretaria Nacional de Direitos da Pessoa Idosa é criar uma série de ações, uma série de programas, fazer uma série de articulações para que as pessoas tenham o direito à sua cidadania, ao direito de estar da forma como ela queira, no lugar onde ela queira, fazendo aquilo que ela quer fazer. E nem sempre isso é possível. Pode parecer meio óbvio, porque é um direito que a gente já tem muito bem estabelecido no nosso país, mas infelizmente, Eduardo e Fran, vocês observam que isso não é tão frequente, infelizmente, para alguns grupos que muitas vezes já nascem com algumas violações e isso vai só se perpetuando ao longo do tempo. Infelizmente, né? Daí eu pergunto para você, né, Fran, essa invisibilidade que o Alexandre está tocando no assunto, né? Justifica, explica um pouco essa violência que tem crescido contra o idoso aqui no Brasil? Com certeza, né? A sociedade hoje ainda tem um olhar com muitos preconceitos em relação à pessoa idosa, né? Diminuindo a sua capacidade, colocando muitas vezes o idoso no lugar que, como o Alexandre falou, que não é dele. Exatamente. Né? Precisamos olhar a pessoa idosa com outros olhos. Ela ainda é muito capaz de fazer aquilo que ela quer fazer, né? E ela tem esse direito. E ela precisa ser respeitada, né? No seu espaço, ser respeitada. No que ela consegue fazer, ela precisa ser respeitada. Bem, a gente foi para as ruas para ouvir a população sobre esse tema. Perguntamos, o que você considera violência contra o idoso? E se sabe como denunciar essa violência? Veja aí. O que você considera violência contra o idoso? Desde um desrespeito, eu acho, a falta de respeito do valor que eles têm, a falta de respeito do conhecimento que eles têm. A partir daí, só descamba, né? E eu também queria saber, se você presenciar, você sabe como que faz para denunciar? Aí acho que é mais difícil, né? A gente não tem bem essas informações. Desde a falta de cuidado, desde a falta de carinho, de atenção, não levar esse idoso, né, para os tratamentos médicos. E você sabe denunciar também em caso de presenciar algum tipo de violência? Eu acredito que é indo até a delegacia, né? Eu considero violência contra idoso a própria falta de respeito, né? A falta de cuidado, isso para mim é uma violência. A falta de respeito principalmente. E como que faz para denunciar, a senhora sabe? Não sei como faz para denunciar, não tenho conhecimento. A violência contra idosos pode ser os maus tratos, pode ser uma questão de fala, pode ser tirar dele o dinheiro dele. E você sabe denunciar caso
você presencia algum tipo de violência, algum episódio de violência contra algum idoso? Eu acho que a forma de denúncia poderia ser o canal 181, Disque 181. As pessoas têm a noção, né, do que é a violência contra o idoso, mas quase todos não sabem como denunciar essa violência, que é o meio mais rápido para a gente poder coibir, né, essa violência contra o idoso. Então eu pergunto para o Alexandre, depois para você, Fran, quais são os tipos de violência para a gente detalhar para o povo que está assistindo a gente em casa, até para que a pessoa possa denunciar se presenciar algum tipo de violência. Não é só a física, vai muito além disso, né, Alexandre? Sim, sim. A Fran já trouxe uma, as pessoas entrevistadas trouxeram outras. Então, nós temos a violência física, a violência psicológica, muitas vezes até a violência sexual. Nós temos hoje um aumento crescente das violências financeiras e patrimoniais, e as outras vão tendo um impacto um pouco menor. Mas o mais importante aqui é que a gente saiba acolher bem a pessoa que sofre violência, porque muitas vezes não há muito tempo de fazer a denúncia. Então, essa provocação que a reportagem fez, de perguntar para as pessoas como é que elas fazem a denúncia, é a partir do Disque 100. O nosso Disque 100, que é da Ouvidoria Nacional dos Direitos Humanos, ela funciona 24 horas, 7 vezes por semana, ou seja, sempre tem alguém lá. Recentemente fizemos mais uma formação para trazer mais atualização sobre esse cenário da violência que afeta as pessoas idosas. Então, não é só a pessoa idosa que faz a denúncia, então qualquer um de nós que presenciar essa situação pode fazer a denúncia. O Disque 100 funciona tanto pelo celular, pelo computador, pelas redes sociais mais conhecidas, funciona até por carta. Então, tem vários mecanismos para poder fazer a denúncia. E se isso ainda for insuficiente, as pessoas podem procurar alguns profissionais da rede de saúde e também da assistência social, ou a delegacia, ou até um conselho municipal, que são pessoas também que lidam com as pessoas idosas no seu cotidiano e podem ajudar nessa encaminhamento dessa denúncia, mas principalmente fazer alguma ação para o quanto antes e, se necessário, tirar aquela pessoa do cenário da violência. Então fica claro para você de casa, se você presenciar algum ato de violência, que o Alexandre está discorrendo, a Fran também já falou sobre esses atos de violência, você tem que ligar para o Disque 100. É o canal direto para fazer essa denúncia, para que as providências sejam tomadas para, logicamente, defender a vida desse idoso. Você gostaria de acrescentar algo sobre o que o Alexandre falou, dessas formas de violência contra o idoso? Alexandre, é até importante complementar que a denúncia ela pode ser muitas vezes até anônima, né? Se a pessoa tem medo, muitas vezes a pessoa não quer se envolver, né? Na denúncia, mas ela pode denunciar, ela deve denunciar, porque eu acredito que a maior violência que tem é você estar vendo que o idoso está sofrendo e você continuar em silêncio, né? O silêncio é uma das maiores violências. Então, assim, infelizmente hoje a violência acontece a todo tempo, principalmente com os idosos mais vulneráveis, né? A violência está aí e não podemos fechar os olhos. Exatamente, né? E a gente engloba aí pessoas da própria família que às vezes estão presenciando o idoso sendo vítima, e às vezes não tem coragem de denunciar um pai, uma mãe, ou um parente próximo, né? Ou o vizinho que está ali vendo todo dia isso acontecer, precisa denunciar antes que seja tarde demais, né, Fran? Como você mesmo falou, Eduardo, na maioria das vezes a violência ocorre. O agressor, muitas vezes, é o próprio familiar, muitas vezes é o cuidador ou uma pessoa que convive ali com a pessoa, né? Não tem como fingir que não está vendo e não fazer nada. Exatamente, tem obrigação de fazer, Temos né? obrigação de estar cuidando dos nossos idosos, né? De estar protegendo eles. A gente está caminhando para o final do primeiro bloco, mas essa creio que seja uma pergunta muito importante para a gente poder esclarecer. Os idosos, que são as vítimas, né,
tem dificuldade de perceber que estão sofrendo algum tipo de violência? Eles próprios têm essa dificuldade, Alexandre? Sim, tem, muita. Porque veja só, eu vou aproveitar essa fala última da Fran para dar um exemplo. Dos 60 até os 70 anos aproximadamente, quem mais, a partir dos dados da nossa ouvidoria, quem mais comete a violência contra a pessoa idosa são filhos, filhas, netos e netas. Imagine para uma mulher ou um homem, enfim, idoso, idosa, ter que denunciar o próprio filho e o próprio neto. Como é que é para ele fazer isso? E muitas vezes, como a Fran trouxe também, esses grupos também são pessoas que estão numa certa condição socioeconômica não muito privilegiada. Como é que é fazer essa denúncia quando muitas vezes o fichamento dessa pessoa, né, se for denunciada, fazer um BO, alguma coisa, vai fechar ainda mais portas na questão do trabalho, na questão de informações, enfim, em alguns espaços sociais. Quando essa pessoa envelhece um pouco mais, já a partir dos seus 74 anos aproximadamente, a violência ocorre fora da casa dessa pessoa idosa e geralmente por noras e genros. A gente tem uma hipótese de que pode ser quando algumas pessoas que tiveram alguns problemas aí de saúde, principalmente, passam a morar com outras pessoas, e aí são essas outras pessoas que vão gerando outras formas de violência. Então, esse ciclo de violência que vai acontecendo na própria família é muito duro para a pessoa fazer isso. E aí vem um papel importante do nosso ministério, mas também de toda a sociedade, que é explicar que muitas vezes, e aí pode trazer até uma camada maior na perspectiva da saúde mental e da psicologia, são famílias que vêm repetindo ao longo das gerações formas de violência. Para dizer assim, eu sou assim porque minha mãe é assim, porque minha avó é assim. Ou eu sou assim porque o meu pai é assim, o meu avô era assim. Mas sempre foram formas de violência que geram traumas ao longo da vida e que geram muitas vezes uma baixa autoestima, que gera muitas vezes uma dificuldade até de uma convivência intergeracional mais positiva e mais harmoniosa. E nada justifica uma violência contra uma pessoa tão vulnerável que é a pessoa idosa, né? Fran, para a gente encerrar, gostaria de acrescentar algo e deixar claro, né? Ninguém é descartável, não é porque se estipulou alguma idade, chegou-se a alguma idade em que às vezes fica até incapacitada de algumas ações que a pessoa é deixada de lado ou pode fazer qualquer tipo de violência contra ela, isso fica bem claro, né? Sim, e eu falo assim, o idoso quando ele não tem mais autonomia, ele acaba não denunciando mesmo, sim. Mas aquele idoso que muitas vezes ele reconhece que ele está sofrendo violência, ele tem medo. Sim. Ele tem medo da represália, ele tem medo muitas vezes de perder o pouco apoio que ele tem da família, né? É sentimento de culpa, vergonha, o que vão falar? Né? E às vezes fica aquela carência de um afeto, né? Não, é o mínimo que a família está dando, né? E ele tem medo de perder aquilo. Então ele acaba não denunciando e sofrendo calado, sozinho, né? Como o Alexandre colocou. E é muito triste, isso acaba acarretando problemas, agravando, né? Causando prejuízos para a sua saúde emocional e mental, com certeza. Estamos de volta com a Aparecida Debate, hoje o tema a violência contra o idoso. E quem se junta a gente nessa conversa agora por videochamada é a professora Débora Malta, da Escola de Enfermagem da UFMG, especialista em violência contra o idoso, a quem eu agradeço pela presença aqui conosco no Aparecida Debate. Boa noite, seja bem-vinda, viu, Débora? Boa noite, muito obrigada pelo convite. Também conosco aqui de forma presencial o Mário Leão, ele que é da Pastoral da Pessoa Idosa de Tremembé, cidade aqui no interior de São Paulo. Muito obrigado pela presença, boa noite para você. Tudo bem, Mário? Tudo bem. Queria colocar, antes de mais nada, boa noite para todos e dizer que é uma honra estar aqui nesse programa. E hoje, além de eu ser vice-coordenador da Pastoral da Pessoa Idosa da Paróquia São José de Tremembé, eu sou também vice-coordenador diocesano e hoje eu estou representando a Pastoral Estadual. Sim. Que ótimo, que ótimo. Muito obrigado pela presença aqui
no Aparecido Debate. Professora, a senhora orientou um estudo da pesquisadora Fabiana Martins que cita que cerca de 10% dos idosos já sofreram algum tipo de abuso, 10%. E as áreas urbanas lideram os casos. Muitas vezes, esse abuso é simplesmente o ato de negligenciar os cuidados, professor, é isso? Muito bem, esses são dados da Pesquisa Nacional de Saúde, do IBGE, e revelam que 10% dos idosos sofreram a violência nos últimos 12 meses. Esse dado é o dado, então, a entrevista foi feita diretamente junto aos idosos, então é uma pesquisa de base populacional. E nós temos, então, uma frequência muito elevada de preferência de violência física, mas também de negligência, de violência psicológica e de violência sexual. Os dados chegam a assustar, né, Mário? Pelo que a gente estava conversando no primeiro bloco com o Alexandre e com a Fran, os tipos de violência que existem contra a pessoa idosa, né? E esses dados que são trazidos, 30% de aumento de um ano para o outro, espantam, né? Porque a violência ela está acontecendo e às vezes a gente não está vendo. Exatamente. Na verdade, é bom a gente lembrar uma coisa. Nós estamos vivendo um fenômeno chamado longevidade. A longevidade ela é diferente do idoso, porque o idoso é aquele que está entre 60 anos e a sua expectativa de vida. E hoje nós já estamos com os 90 mais e os 100 mais. E a expectativa da longevidade é que dentro dos próximos 30 anos a gente esteja batendo nos 120, 125 anos. E essa agressão e tudo que está ligado a essas fragilidades, nós da Pastoral da Pessoa Idosa, nós somos capacitados a identificar essas fragilidades, quer seja de saúde, quer seja de alimentação, mas existe hoje, e muito preocupante, a fragilidade chamada violência. E a violência, ela acontece em 3 âmbitos, no âmbito financeiro, psicológico e físico. E também o inverso dessa, a violência por omissão dos cuidados necessários. Ou seja, a pessoa está vendo, está presenciando a violência, não denuncie e deixe que ela aconteça, né? Exatamente. Alexandre e Fran, vou incluí-los aqui na nossa conversa. A professora também fique à vontade, você, Mário, fique à vontade. Tá ótimo. Porque aqui é uma conversa aberta para que a gente possa ajudar o telespectador, quem está acompanhando de casa, a esclarecer esse tema tão delicado, né? Alexandre, tem um perfil de idosos mais vulneráveis à violência? Olha, é uma pergunta bastante complexa, porque a gente tem os dados que mostram quando a denúncia chega para nós. Tá? Então, eu sempre tenho essa observação, Eduardo e demais pessoas convidadas, que essas pessoas que chegam até nós realmente têm uma série de vulnerabilidades que foram acumuladas injustamente ao longo da vida. Então, passa aí por uma situação de saúde não muito boa, passa muitas vezes por uma condição financeira não muito boa. E 2 pontos que foram falados aí que eu quero me atentar, que é a questão da negligência, né, que é, para mim, um ponto bastante ruim, porque muitas vezes são as ausências das ações, não só do Estado, como também, muitas vezes, da comunidade ou, às vezes, da família. E eu não vou dizer aqui que essas ausências são, muitas vezes, intencionais. Muitas vezes, elas nem são intencionais. Por exemplo, quando uma família pobre, que precisa que todos os seus entes familiares saiam para trabalhar, né, e voltem muitas vezes tarde, outros ainda, além de trabalhar, estão estudando, outros ainda trabalhando, tem que cuidar de pessoas menores. Então, a condição de negligência ou das negligências que ocorrem, elas precisam ser analisadas com muito cuidado, tá? Para a gente não culpabilizar, muitas vezes, uma família que, ainda que queira cuidar dessa pessoa idosa, ela não consegue. E aí ela vai entrar também num outro sofrimento, também num outro nível de estresse, porque ela percebe que aquela pessoa está ficando abandonada. Então, tem esse ponto. E tem também aquelas pessoas, que são essas pessoas que todos nós não estamos ainda conseguindo alcançar. Então, a gente tem dados que mostram um perfil, onde as pessoas estão. Mas, por exemplo, quando a gente fala de povos indígenas, povos quilombolas, povos ribeirinhos,
população LGBT, essas pessoas, quando envelhecem, infelizmente, essas pessoas, uma parte delas ainda sofre violência. E esses dados não têm chegado para nós, talvez até por uma dificuldade dessas pessoas entenderem que ainda é possível que a gente possa fazer algo para elas, tamanha pode ser esse processo histórico de violência que vai naturalizando que é assim que a vida tem que ser, e não é assim. Então, na nossa secretaria, o principal legado nosso, e a gente já consegue mostrar resultados, é defender o direito de envelhecer, o direito das velhices. Cada um desses grupos que eu trouxe aqui como exemplo tem demandas específicas, desde chegar tudo aonde ela está, falo de povos indígenas, falo de povos quilombolas, desde ser chamado pelo nome, falo de uma pessoa LGBTQIA+, ou muitas vezes de ter o seu corpo analisado, feito um exame físico, por exemplo, corretamente, que é o que ocorre, por exemplo, com pessoas idosas ciganas. Então, existe uma outra camada aí, um outro grupo ou outros grupos sociais que ainda não estão tão à vontade para fazer a denúncia pelos canais e pelos meios que nós já conversamos ao longo do programa de hoje. E nesse caminho eu quero fazer uma pergunta para a Fran, depois para a Débora. Alguns estudos apontam que 7 em cada 10 vítimas são mulheres idosas. Por que as mulheres são maioria entre as vítimas? Tem uma explicação para isso? Ou você gostaria de comentar, Fran? A professora pode falar. Professora. Sim. Então, os dados da Pesquisa Nacional de Saúde, também os dados do SINAM, porque nós também temos dados de notificação da violência junto com o Ministério da Saúde, apontam justamente que as mulheres são as maiores vítimas. E nós temos duas explicações. A primeira é em relação, inclusive, o que o Mário estava vendo, nós temos um aumento da expectativa de vida. A população de idosos cresceu muito. E a expectativa de vida ainda é maior entre as mulheres. Então, as mulheres, elas são a maioria da população, portanto, de população nós vamos encontrar mais mulheres vítimas de violência. Mas o mais expressivo disso é em função da nossa sociedade patriarcal, do machismo estrutural. E muitas dessas mulheres, elas vão ser vítimas de violências pelos próprios companheiros, né? Além também dos filhos e filhas, né? Mas essa situação do patriarcado, ela de fato vulnerabiliza mais as mulheres, especialmente as mulheres negras, né? Nós identificamos também mulheres que vivem em cidades, né? Então a violência urbana ela foi mais frequente que a violência rural. Identificamos também que mulheres com mais vulnerabilidade, com quadros de depressão, elas estavam mais vulneráveis a sofrer violência. E a mulher é mais frágil, né, Fran? Então ela fica mais suscetível a essa violência. Trago outro dado, a gente já falou sobre isso no primeiro bloco, mas é importante a gente trazer esse assunto porque ele é muito importante para essa discussão. Segundo o Ministério da Saúde, 67% dos casos ocorrem dentro de casa praticados por familiares. Por que a própria família se torna agressora, Fran? E aí eu vou abrir para todos, porque é um assunto muito importante, muito delicado. Onde ele está inserido, né? Muitas vezes, como falamos no primeiro bloco, muitas vezes a família nem sabe que está praticando a violência contra o idoso, né? Não sabe que aquele tipo de comportamento é uma violência, né? Eu falo assim, quando você desrespeita a história de vida, o desejo desse idoso, é um tipo de violência, né? Quando acaba tirando esse idoso do convívio com outras pessoas, porque ele está limitado com alguma coisa, é um tipo de violência. Então eu acredito que ela ocorra dentro de casa por isso, né? Porque pela convivência mesmo ali com seus familiares. Mário. Sabe, Eduardo, é o seguinte,
Eu fui cativado pela Pastoral da Pessoa Idosa, mas como engenheiro, eu sou um pesquisador da longevidade. A longevidade é um fenômeno. E essas violências, elas acontecem por uma coisa. A nossa geração não está preparada para a longevidade. O mundo não está preparado. Falta políticas públicas para a longevidade. Você tem políticas públicas para idosos, bem-sucedidas até, passagem de ônibus, estacionamento, mas para o dependente, eu que já sou idoso, estou com 64, eu esqueci o nome do meu amigo aqui. Alexandre. O Alexandre tocou numa coisa muito importante. O que nós temos que pensar é o seguinte, nós temos o direito ao envelhecimento digno. E para isso existe um conceito, que é o conceito da autonomia, que é quando você nasce e você faz tudo independente, o da independência. O da independência é quando você ficaria dependente, mas com o recurso de uma necessidade pessoal, você continua independente. E vem a dependência. E a dependência realmente é o que a gente pretende evitar. Eu estou criando um livro chamado Engenharia da Longevidade, onde eu tenho pesquisado medicamentos e tecnologias que o objetivo é que a pessoa não seja mais um prisioneiro do corpo. E com isso, o que acontece? Todas essas fragilidades, elas vão estar amenizadas e nós precisamos de uma educação desde pequeno para que a pessoa possa entender que algumas fragilidades do idoso são naturais. Vou citar um exemplo. Como que começa uma coisa desse gênero? O idoso, normalmente, ele começa a ter algumas inícios de demências que a gente nem percebe. Começa a ter dificuldades de ouvir, começa a ter dificuldades de mastigar. Agora imagina você conversar com uma pessoa teimosa e que não escuta direito. Isso vai evoluindo, você começa a falar mais alto, você começa a se irritar e a gente não está preparado para entender que isso é natural. E isso é uma cadeia que chega às vias de fato da violência física. Sim. Então, o que nós temos que preparar de verdade é uma reeducação para esse novo fenômeno chamado longevidade. Exatamente, Mário, porque eu ia citar justamente isso, viu, Alexandre, também a professora, porque tem aqueles casos em que a família assume para cuidar do idoso, o idoso que apresenta uma demência, hoje o Alzheimer está muito presente nessa faixa etária, né, a partir dos 60, 70 anos principalmente, e de repente o parente se vê incapacitado de cuidar daquela demência, porque exige cuidados especiais, né? E aí acaba extrapolando, né? E nem percebe que às vezes está cometendo uma violência, Alexandre. Estou falando algo errado Sim. ou não na sua concepção e da professora, por favor. Eduardo, veja só, eu vou ampliar as falas dos colegas e das colegas aí, e trazer de novo a questão da discriminação que ocorre a partir da idade, que nós chamamos de idadismo, outros chamam de etarismo, egeísmo, enfim. Mas a gente usa idadismo justamente para ficar mais fácil para a pessoa idosa de baixa escolaridade entender que tem a ver com idade, porque falar de etarismo, talvez algumas pessoas tenham um pouco mais de dificuldade de fazer essa conexão. Mas veja, o idadismo tem várias manifestações, ela pode ser tanto cultural, quando a gente sempre cria um estereótipo da pessoa idosa e às vezes coloca até um diminutivo, o velhinho, o bonzinho, enfim, e outros adjetivos, enfim, enquanto características que muitas vezes são erradas e muitas vezes são violências contra a pessoa idosa que não quer ser chamado assim só porque fez 60 anos. Tem também algo que é institucional, que é quando as instituições vão gerando, reproduzindo formas de discriminação, que é uma pessoa, por exemplo, de 60 anos ou mais, que vai frequentar um espaço onde tem mais pessoas jovens, ali ela é vista, encarada, interpretada como uma pessoa que não é o lugar dela. Pode ser algo também mais interpessoal, que envolve a relação com as pessoas, e pode ser para a gente, o que para mim, por exemplo, eu falo que é um fracasso nosso da sociedade, é quando é internalizado a ponto de algumas pessoas quererem desistir da vida. Então, isso, para mim, é o grande problema do idadismo que se dá a partir da idade, que ocorre tanto para quem é jovem quanto para quem é velho. A questão do jovem é que ele vai ficar mais velho. Então, se ele sofre discriminação porque é uma pessoa, por exemplo, que tem um currículo tão bom quanto uma pessoa mais velha, mas ela é jovem, ela vai envelhecer. Então, aquele rótulo, porque ele é muito jovem e parece que não tem essa condição, vai desaparecer. Mas o idoso não, ele vai ficar velho a cada ano que passa. Então,
o que a gente tem que olhar enquanto sociedade, e eu gostaria muito de aproveitar esse momento desse debate, com tantas contribuições, tantas pessoas assistindo, como é que a gente vai desconstruir isso tudo? Porque, veja só, vamos falar de uma família que trabalhou o dia todo, e aí, como o colega falou aí, chega em casa e tem uma pessoa que não está com essa assistência para poder ouvir bem, para poder enxergar bem, para poder sentir, às vezes, até um gosto na boca. Como é que para uma família dar essa atenção para essa pessoa quando ela também está precisando de atenção, quando ela está precisando, talvez, de cuidados? E como é que isso vai acontecer? Como é que a comunicação vai se dar? Então, quando a gente pensa, e aqui eu estou falando no lugar de um gestor, quando a gente pensa essa ação para as pessoas idosas, a gente cria ações para todos esses níveis de enfrentamento ao idadismo. Então, o cuidado, por exemplo, que é algo que a gente tem que cada vez mais ampliar isso, não deixar só para o âmbito da saúde, levar para o âmbito dos direitos humanos, precisa acontecer. Quando fala, por exemplo, de um quadro demencial, a gente não está ainda preparado. A revolução da longevidade está acontecendo, precisamos de muitos ajustes, como pensar o ambiente, pensar as ruas. Como é que é pensar o envelhecimento de quem mora nas favelas ou de quem mora numa área rural? Será que esses equipamentos que nós falamos de serviços que hoje são conhecidos nas áreas urbanas vai favorecer também quem mora numa área onde a competição pela rua é do carro, da moto, da bicicleta, da pessoa que está andando, da pessoa que está com uma cadeira de rodas? Então, são desafios que é necessário urgentemente fazer um pacto da sociedade. Quer dizer, vamos olhar para essa longevidade e todo mundo tentando fazer o seu papel. Professora, eu quero primeiro agradecer, né? A senhora abriu aí um espaço na agenda da senhora, eu sei que bastante apertada essa agenda para poder participar aqui do Aparecida Debate, vai poder ficar conosco apenas nesse segundo bloco. Eu quero agradecer muito porque muito contribuiu para essa discussão e para esse debate tão importante que eu tenho salientado durante todo o programa. Suas considerações de tudo isso que foi falado nesse segundo bloco, principalmente nessa questão que a gente tratou agora. Bem, então, por que a violência ocorre mais dentro da família, dentro da residência? Eu acho que esse é um aspecto multifatorial. Nós temos diversas composições de família, devemos também considerar as dificuldades e desigualdades socioeconômicas. Então, famílias que têm, enfim, muitas dificuldades econômicas e que o idoso também, de certa forma, representa aquele que tem recursos, né? Então, às vezes, a dificuldade pode ser dada, um tipo de violência muito comum é a violência patrimonial, onde os conflitos são inerentes até o fato de que há conflitos em como dar esse recurso, e o recurso do idoso, de alguma forma, ele contribui para financiar outras ações da família. Então, esse fato que, de fato, pode também transcorrer em violência. Famílias com uso de drogas, uso de álcool, isso também pode encadear uma série de eventos violentos, né? Famílias que, enfim, as pessoas também estão sobrecarregadas, né? Com trabalho excessivo, e que tem, de alguma forma, também no idoso, especialmente o idoso frágil, percepção de que esse idoso ele onera essas famílias, né? Então, isso também pode desencadear um ambiente hostil. Famílias onde nós temos também pequeno espaço físico, né? Em função de casas pequenas, com pouca estrutura, isso também pode desencadear atos violentos, né? Idosos frágeis, idosos com demências, né? Como já foi aqui dito pelos colegas, né? Então, um idoso repetitivo, isso também pode ser motivo de conflitos, de violência psicológica, ou perspectivas também de vida, né? Então, famílias que convivem com jovens, né? Com pais, com os idosos, onde os idosos, às vezes, têm posições diversas, né? Em relação às perspectivas de vida,
diferentes perspectivas culturais, ideológicas, isso também pode ser objeto de conflito. Então, muitas vezes a família que é protetora, que deveria cumprir esse papel, ela não cumpre o seu papel. Ela acaba com uma postura agressiva junto aos idosos e desencadeando, de fato, atitudes violentas, seja violência física, violência psicológica, a violência patrimonial e negligência. Negligência, os idosos muitas vezes não recebem os cuidados que eles precisariam. Eles precisariam de alimentação adequada, de cuidados, de ida aos médicos, e muitas vezes esses cuidados básicos são negligenciados. Até mesmo acesso, por exemplo, a medicamentos essenciais, né? Então, há uma série de conflitos e que, por trás disso, é a falta de preparo dessas famílias. Nós devemos investir tempo na capacitação das famílias para o cuidado dos idosos. E muitas vezes o ideal também é que tivéssemos recursos para que vários desses cuidadores também pudessem ser remunerados. Mas, infelizmente, essa não é a realidade da maioria das famílias brasileiras que têm idosos e que necessitam de cuidados. Os cuidados eles são feitos pelos próprios familiares e muitas vezes onerando os familiares em tempo. Isso causa, sem dúvida, situações estressantes, né? Então, eu diria que é uma situação multifatorial, mas, sem dúvida, nós precisamos de mais capacitação, investir, né, no cuidado aos idosos, no preparo, e, sem dúvida, as diferenças socioeconômicas elas têm um impacto significativo no aumento dessas violências. Professora, muito obrigado por sua contribuição, por ter atendido e estar presente aqui entre nós no Aparecida Debate. Uma ótima noite, um bom descanso para a senhora. Nosso último bloco do Aparecida Debate, que vai ser dedicado a soluções para esse grave problema da violência contra os idosos. Seguem com a gente no Aparecida Debate de hoje o Mário Leão, ele que é da Pastoral da Pessoa Idosa de Tremembé, no interior de São Paulo, também a psicóloga Franceline Prolungati e por videochamada o Alexandre da Silva, que é o secretário nacional dos Direitos da Pessoa Idosa. Bem, a nossa reportagem foi às ruas e pediu para que as pessoas indicassem quais deveriam ser os principais direitos dos idosos. Vamos acompanhar. Eu escrevi isso aqui por causa que, na verdade, eu já vi muita gente maltratando os idosos, sabe? Então, isso aí é uma coisa que devia de ter muito respeito sobre eles, né? A aposentadoria até os 70, porque ainda estamos hoje em dia, a idade foi elevada após os 70, não é mais 60. 60 eu tenho, quantos anos vocês acham que eu tenho? Eu vou olhar para vocês e olha bem para mim. 71, tá? 71 anos com vigor de 50. Eu amo viver, eu amo a vida. Os velhos estão contribuindo para a família. Isso é maravilhoso. Saúde, porque a gente só vê meio doente na hora que vai para o médico, ou mesmo para uma casa de, como é que fala assim, eu quero dizer assim, uma UPA, né? E eles não atendem a gente bem. Eu penso assim, acho que pela nossa idade, nós não somos bem atendidos, a aposentadoria também tem que ter para nós merecemos, nós trabalhamos muito, acho que nós temos nossos direitos e respeito das pessoas mais novas que tem que respeitar nós. Muitas vezes a gente quer sentar, anda no coletivo, vai sentar, não tem vaga, porque os idosos, os novinhos tiram a gente e fica no lugar. Porque tem muitos idosos que ainda têm possibilidade de trabalhar e as empresas não dão serviço. Às vezes a pessoa quer, tem muitos que não, mas tem muitos que quer. E às vezes não encontra serviço, não encontra um serviço digno. Por que a senhora escolheu mais atenção na área da saúde? Porque os idosos dependem muito, né? Porque é difícil ter agora idosos assim com
com saúde, né? Depende muito da saúde, né? Deveria ser gratuita as viagens para a terceira idade, né? Por exemplo, em hotéis, né? Que é porque os idosos possam viajar, né? Possam participar para ir e viajar para a terceira idade com tudo pago, né? Gratuito, né? A terceira idade não deveria pagar impostos sobre IPTU, né? IPVA, porque os impostos estão muito caros e deixa muito o pouco que o aposentado ganha de aposentadoria, ficar pagando esses impostos aí, o coitado não consegue nem viajar, né? Então deveria ser gratuito. Muito bom, né, essa manifestação das pessoas. Respeito é o mínimo para quem tanto contribuiu para a sociedade, né, ao longo da vida e só quer envelhecer bem. Né? Eu pergunto para você, para a gente já ir finalizando a nossa conversa, que a gente poderia prolongar aqui porque merece e cabe nessa discussão, nesse debate. Perguntar da pastoral da pessoa idosa, qual o papel que ela tem nesse combate à violência contra o idoso? É o seguinte, a pastoral, diga-se de passagem, ela foi reconhecida pelo Papa Francisco como a melhor instituição mundial no acompanhamento de idoso. E o que acontece? Nós somos capacitados para fazer a visita, e sempre de 2 a 2. E isso tem a ver depois quando eu falar da violência. A gente vai de 2 a 2, e outra coisa importantíssima que tem a ver com o que o Alexandre falou. A função da pastoral é ser ponte, porque quando você chega num idoso, num estado em que ele já está dependente, a família não tem mais condição de acompanhar. O longevo, ele precisa de um auxílio profissional. E para isso nós precisamos de políticas públicas, porque isso custa caro. Você tem transporte sim para o idoso, mas você não tem o transporte para o longevo. Você tem remédio para o idoso, mas você não tem remédios de alta complexidade para o longevo. E isso precisa. Então, nas nossas visitas, nós identificamos qual é a fragilidade e a gente procura ajuda profissional, quer seja de uma assistência social, de um posto de saúde, e a gente encaminha aquela fragilidade para que o profissional resolva. Fran, do ponto de vista comportamental, isso é importante, né? Quais são os sinais? Porque a gente vai falar de denúncias agora, né? Em busca de soluções, além das políticas públicas, mas também para esse primeiro atendimento, a denúncia para tirar o idoso desse círculo de violência. Quais são os sinais que familiares e vizinhos devem observar no idoso para identificar ele está sendo vítima de violência? Porque o próprio idoso, a gente já discutiu, que difícil ele reconhecer que está sendo vítima, né? Ótima pergunta, né? Os sinais, mudança de humor, tristeza aparente. Vamos pensar assim, aquele idoso que antes era mais comunicativo, está mais isolado. Aquele idoso que gostava de estar participando de situações sociais, também deixou de participar. Aquele idoso que chora às vezes sem motivo, né? Então, assim, os sinais eles ocorrem. Às vezes é mudança na rotina do sono, né? Na alimentação. Então, assim, os sinais eles acontecem e acho que a família, nós precisamos estar atento a esses sinais, né? Para estar cuidando e protegendo esse idoso. E procurando profissional para ajudá-lo, né? Dúvida. Observou, constatou algum desses sinais, denuncie. E aí eu vou perguntar para o Alexandre. Como é que funciona, Alexandre, o Disque 100? Tem a questão do anonimato, a pessoa não precisa se identificar. Ele é eficaz no combate à violência contra o idoso? Ele é uma parte. Como foi falado aí, ele é uma parte, ele ajuda a gente a ter um monitoramento. Então, qualquer política pública, ela necessita de informações, para além das nossas impressões, idas aos municípios, conversa com pessoas idosas, é necessário que a gente tenha também um monitoramento até para saber onde é que as ações estão acontecendo. Tá? Então, o Disque 100, ele é essencial, mas ele é parte da solução de um grande problema, porque nós temos, por exemplo, lá na Secretaria Nacional dos Direitos da Pessoa Idosa, programas como Envelhecer nos Territórios, o Viva Mais Cidadania, o nosso projeto Viva Mais Cidadania Digital, o nosso projeto Vida Digna em Casa, Educação para Toda a Vida, que são ações que atuam nesses níveis que eu disse, um projeto nosso sobre intergeracionalidade, que são ações que vão atingindo os mais diversos níveis de idadismo que ocorre na sociedade.
Eu queria aproveitar aqui, já que nós estamos finalizando a fala, Eduardo, e a partir dos comentários que foi feito na rua com as pessoas idosas, para trazer 3 pontos importantes. E, de novo, finalizando a minha fala, para pedir que nós tenhamos mais espaço, oportunidades como essa, para falar sobre a violência e outros assuntos que as pessoas idosas gostariam de ter. Porque tudo deveria ser centrado nas demandas das pessoas idosas, não a partir daquilo que está disponível. Faz muita diferença quando são as pessoas idosas que determinam isso. Nós teremos agora, estamos já com as ocorrências, mas até o final do ano nós teremos a 6ª Conferência Nacional de Direitos da Pessoa Idosa, cujo tema é envelhecimento multicultural. Então, peço que todas as pessoas que estão nos assistindo ou nos ouvindo, que participem das conferências municipais, que ainda estão acontecendo em diversos municípios do nosso país, que depois de lá sairão delegados e delegadas para as conferências estaduais e depois das estaduais para as conferências nacionais. E nós temos também as conferências livres e livres nacionais, que também ocorrem em em diversos estados do nosso país. Essas 2 últimas também possibilitando o formato híbrido. Mas, só para finalizar um pouco mais isso, eu queria dizer o seguinte: nós, enquanto sociedade brasileira, a gente tem que ficar atento às grandes violações. Eu vou dar um exemplo hoje. E aí eu vou falar até com um colega que é engenheiro, né? Tem acontecido um movimento muito preocupante, por exemplo, que é o aumento do valor dos imóveis que ficam nos andares mais baixos. Isso não acontecia antes. Então, dado esse momento da longevidade, algumas empresas, né, do ramo já começam a inverter, falando, então eu vou cobrar mais caro aqui embaixo. Quando, na verdade, se estamos falando de uma revolução, de inclusão e de uma sociedade que tem que pensar junto, por que não tornar mais barato esses andares mais baixos, para que mais pessoas idosas tenham o direito de adquirir, seja pela primeira vez na vida, o seu imóvel? A outra foi que a gente não aproveitou janelas anteriores para falar sobre esses assuntos. Então, muitos dos pontos que as pessoas idosas trouxeram aqui, elas já deveriam ter sido debatidas lá atrás. E aí eu vou para a parte final da minha fala. É fundamental que nós criemos políticas de Estado. Por que política de Estado? Porque a política de Estado, ela atravessa gestões. Então, nós tivemos várias políticas de Estado que o Brasil já demonstrou que, seja a gestão A, B ou C, seja o partido, enfim, não vou entrar nesse âmbito agora, mas elas perpetuaram, elas atravessaram as gestões. E a gente precisa urgentemente, e aí eu peço o apoio de vocês, para que nós possamos criar o quanto antes uma forte política de Estado que vai atender a todas essas demandas que foram debatidas nesse programa. Conte Obrigado. sempre com a TV Aparecida na defesa da pessoa idosa. Eu tenho apenas 30 segundinhos para a gente poder finalizar, mas eu queria uma palavra sua final, Mário. Sim, e eu vou ser bastante prático. A gente identifica 3 violências: financeira, psicológica e a violência física. A financeira é muito claro o sintoma. Você está visitando aquele familiar, de repente alguém da família diz que o idoso não quer mais conversar. E aí você vai ver, na verdade, a pessoa está tomando conta desse dinheiro e o caminho dessa denúncia. Procure a comissão da OAB, porque uma denúncia falsa dá um tiro contrário. E os advogados da OAB vão saber encaminhar esse processo. Na psicológica, você vai perceber o constrangimento, você vai ver o que tem que fazer, o que você deve procurar? Um posto de saúde, psicólogo e assuntos, centros de convivência de idoso das prefeituras municipais, assistência social e desse gênero. E a física não tem conversa. Boletim de ocorrência, Disque 100 e um acesso ao site do Ministério Público, mpsp.mp.br. Ali você vai entrar, vai identificar aonde você tem a promotoria mais próxima e você vai denunciar direto para a promotoria, que é quem tem o poder de tomar alguma atitude. Os instrumentos estão aí. Fran, muito obrigado, viu? Eu que agradeço estar participando desse assunto tão importante. Muito contribuiu para a gente, viu? Assim encerramos o Aparecida Debate de hoje. Reveja esse e outros programas no canal da TV Aparecida no YouTube e no nosso Instagram, @TJAparecidaOficial. Além das notícias e bastidores da programação, você pode sugerir temas para a gente debater toda terça-feira aqui no canal de Nossa Senhora. Aparecida Debate fica por aqui. Uma boa noite para você, um ótimo descanso e até a próxima.